e oração de penitência para eliminar o karma negativo e a do passado remoto a partir da presente existência até atingir o estado de Buda, derrotar sagrada a doutrina e a oração sagrada, causa a essência e semente da iluminação, transmitida pelo Jogyo Bosatsu, Namo Myo. Coração da essência transmitida pelo Jogyo Bosatsu, louvamos o Buda Shakyamuni, iluminado primordial. Oramos em agradecimento pela soberba compaixão ao grande mestre Nichiren Bosatsu, renascimento do Jogyo Bosatsu na era do ao grande mestre Nichiren Daishonin, corpo posterior de Nichiren, estruturador da linha rumo, caminho primordial do supralapso, e ao grande mestre Nissen Shonin, fundador da Rumo Fuzimushu, Taiji, Taiyon Rocha. Prestamos profunda gratidão ao segundo sumo pontífice Nichiren Shonin, terceiro Nichiren Shonin, quarto Nichiren Shonin, a todos os sumo pontífices e ao padroeiro do budismo no Brasil, e para que eles Shonin, Kongon Shakuku. Oramos para que todos os seres entre o céu e os quatro mares regressem ao estado primordial do quinquagésimo ano de regresso do mundo ao estado original, a expansão do budismo primordial como Kyushu se faça incessantemente. Namo. Celebramos a oração de abertura para a espécie de boa realização do curso prático do budismo no dia de hoje. Rogamos a dedicação na prática da fé para todos os participantes do curso de hoje. Rogamos pelo recebimento das bênçãos da saúde plena, devoção na prática da fé e nas atividades religiosas, a eliminação do karma negativo e a prosperidade de todos os participantes do dia de hoje. Oramos no meu polêmico, causa a essência e semente da iluminação, contidas nos 8 primeiros capítulos do caminho primordial do supralapso, transmitida pelo Jogyo Bosatsu. Om Rapon Shukendo, Shukendo,
Tá pagando coisa. Arigatou gozaimasu, muito boa noite. Primeiramente, gostaria de agradecer ao Bispo Eishin Suzuki pela realização das orações de abertura e também por ter aceitado o convite com o coração aberto, com toda a dedicação que a gente já conhece, né, do nosso Bispo Eishin Suzuki. A gente fica muito, muito contente de poder, né, contar mais uma vez com essa oportunidade de ter contato, né, com esses conhecimentos práticos do budismo primordial. E Shinji sempre é tão caprichoso, né? Então a gente agradece bastante já desde agora. Arigatou gozaimasu. E quero dar também as boas-vindas a todo mundo. Todo mundo pode tá me escutando bem? Só fala aqui comigo aqui no chat, por favor, para eu ter uma noção. Sim. Ótimo, maravilha. Até vou pedir pro Ixinche, parece que está com cancelamento de ruído, então a gente escutou bem baixinho. Se conseguir aumentar um pouquinho para a gente, fica muito bom. Então, eu gostaria de primeiro agradecer a todo mundo que está aqui presente. Nesse momento que nós estamos iniciando, nós estamos com 153 telas. Meu nome é Cristina Chiemi Okamoto, sou diretora nacional de expansão do Budismo Primordial. E a gente está muito contente de ver todo mundo aqui presente. Já é o terceiro ano de encontros para aprimoramento, né, no budismo primordial, aprimoramento prático. A gente começou com conexão espiritual e esse ano nós inovamos para esse formato de curso prático toda última quinta-feira do mês. Então a gente pede para cada um guardar já na sua agenda a última quinta-feira do mês, a não ser em maio, que vai ser diferente, eu vou até comentar aqui com vocês. A próxima aula, que vai contar para o curso do budismo
curso prático de budismo, vai ser um encontro lá em São Paulo, que é a inauguração da Catedral Nikkyoji, dia 25 de maio. Então, todo mundo que estiver presente lá vai contar como presença também para o curso, e lá vai ser muito, muito especial. Como o Koryo Doshi fala, aonde o Gokoyu, onde o Papa Budista primordial pisa, brota coisas boas. Então, vamos aproveitar essa oportunidade que é única para estar nesse dia, dessa inauguração do dia 25 de maio. Olha lá o Renner falando, eu irei, bom demais. Eu estou acompanhando vocês aqui pelo chat. Todo mundo pode fazer pergunta, tudo que for possível de responder vai ser respondido hoje, e o que não for possível vai ser respondido depois. Pode ser, Ishinchi? Hi, arigato. Vamos aproveitar esse momento, não é sempre que a gente tem essa oportunidade, é um formato diferente esse do curso, né? Então, a gente pede para todo mundo também fortalecer as preces dos 100 dias para a inauguração do Nikkyoji, que está acontecendo desde, né, de lá de trás. Vamos continuar orando bastante até o dia do encontro, fortalecendo bastante, né, as nossas orações, orando por tempo bom, por êxito, né, do dia deste evento, para o cumprimento das promessas de expansão, que estamos indo muito bem, né? E eu quero relembrar a todo mundo que todo mundo que estiver participando do movimento Ore Sempre, que começou no passado, começou em junho do ano passado, até o mês que vem vai estar valendo, dá tempo ainda de realizar, né, o movimento Ore Sempre, as 10.000 orações. Quem tiver feito pelo menos 2 participações, tiver feito pelo menos 2 vezes as 10.000 orações, vai poder concorrer a um cartãozinho autografado pelo Sumo Pontífice, ou seja, algo único que quase ninguém, ou talvez ninguém mais do que essa pessoa que ganhar, vai ter a oportunidade de ter isso guardadinho, e é muito especial, né? Então, assim, a gente sabe que o contato com o Papa não é uma coisa tão fácil, né? Ele é uma entidade religiosa muito importante, ele é muito traz muitas bênçãos a todos nós, então vai ser assim algo incrível. Então, quem tiver participado pelo menos 2 vezes, vai ter chance de participar do sorteio. Então, tem que enviar lá o cartãozinho, por favor, envia para o diretor de expansão do seu templo, que a gente vai contar, tá? A sua presença e vai ser maravilhoso. Então, só esse dia vai ser incrível, vai ter esse sorteio, vai ter uma surpresa também, então vai ser muito, muito legal, tá? Então, preparem-se para estar nesse dia. Esse dia já vai contar como um dos encontros. Então, hoje é a 4ª aula do curso prático de budismo sobre zelo ao altar sagrado e como realizar preces. Vai rolar um link de presença, fiquem atentos ao chat, não percam o link de presença, porque é a partir dele que a gente sabe quem esteve presente, porque quem tiver 10 presenças ao longo do ano vai ganhar certificado de conclusão do curso prático de budismo. Combinado? Mais importante que tudo é a prática do que foi ensinado aqui, né? Trazendo virtudes para cada um. Então, eu quero agora chamar, né, o Bispo Eishin Suzuki para iniciar, né, esse momento especial do 4º encontro de curso prático do budismo. Muito bem-vindo a todos, sejam todos muito bem-vindos e vamos aproveitar ao máximo esse momento. Muito obrigada, Eishin. Yoroshiku onegai itashimasu. Só verificando o som tá bom? Ai. Tá. Desculpa, essas configurações de computador são um pouco complicadas, né? Bom, arigatou gozaimasu. Mais uma vez, boa noite a todos. Agradeço a TM, né, Cristina, pelas palavras, né, de introdução e avisos. Gostaria de iniciar aqui também agradecendo, porque é uma grande honra estar aqui realizando esta atividade de 4ª aula do curso prático de budismo Iniciação Religiosa, promovido pelo Departamento de Expansão. É uma iniciativa inédita, né, de forma online, e eu particularmente me sinto muito gratificante. Eu mesmo tenho participado, né?
E, por ser online, ele possibilita alcançar pessoas que geralmente não teriam essa condição, né, de nos encontrarmos para realizar esta atividade, né? Às vezes é pela distância, às vezes é pela indisponibilidade da agenda, seja nossa ou dos outros, né? Então, antigamente a gente tinha a barreira da distância. Hoje em dia, por causa do online, a gente consegue superar isso, né? Mas é gratificante porque a gente pode ter contato com tantas pessoas, né? Muitas pessoas de lugares tão diferentes de uma só vez, né? Então, eu acho isso sempre muito legal, né? Ver pessoas que há muito tempo eu não consigo encontrar pessoalmente, mas a gente se encontra aqui nesse ponto de encontro mensal, né? Então, agradeço de coração a todos, inclusive, né, eu agradeço ao Departamento de Expansão, né, em nome de todos também, por essa iniciativa. Bom, hoje é uma aulinha, né? Geralmente a aula de faculdade tem 50 minutinhos de duração, então é mais ou menos esse tempo que a gente tem, né? Então, já como tem a restrição do horário, eu gostaria de entrar no tema de hoje, que é exatamente zelo do altar e como fazer preces. Bom, o pessoal vai falar, mas tem dois temas aí, né? Sim, são dois temas num título só, né? Digamos assim. Mas né, as pessoas podem pensar, dois temas diferentes. Pode parecer isso, mas na verdade fazem parte de uma coisa só, sim. Por quê? São duas práticas, o zelo do altar e as preces, né, digamos, as orações e as preces, que, como fiéis do budismo, né, como budistas, nós procuramos fazer diariamente. Podem parecer distintos, mas tem este ponto em comum. Então, como um fiel do budismo primordial, o que você faz todos os dias, né, como atividade de fé? A gente pode fazer uma série de coisas como fiéis, né, na prática da fé. Mas todos os dias, será que eu faço todo santo dia? No corre-corre do dia a dia, não dá para fazer tudo, todas as atividades religiosas, né? Por exemplo, comparecer no templo, nos cultos, é uma prática que nós incentivamos até quem possível, né, fazer diariamente, ir lá no templo diariamente. É incentivado. Mas tem pessoas que moram longe do templo, ou não tem templo na sua cidade, ou mesmo tendo templo na sua cidade, né, o horário da escola, do trabalho, pode não permitir. Então, por isso que o tema de hoje foi incluído como parte do curso prático de budismo, né? Porque aqueles que possuem o altar ou estão para receber o altar na sua casa, conseguem desenvolver essas práticas diariamente. Então, esse é o primeiro ponto que eu queria destacar, né? Então, o zelo do altar e as preces são coisas que nós podemos fazer diariamente. Nós fazemos diariamente, devemos fazer, e essa é a prática, né, incentivada dentro, né, da nossa religião, para que todo santo dia nós possamos realizar. Então, antes de iniciar tudo, todo mundo põe já na cabeça, né? São práticas diárias como budistas. Então, na aula passada, nós tivemos como tema, né, conversão, para quem lembra. Bom, o primeiro passo para o budismo é ingressar no budismo, né, se converter ao budismo. Aí vem os próximos passos. Durante esse ano vão ter os outros, né, os passos seguintes. Mas um passo seguinte, depois que ingressa no budismo, é exatamente receber um altar na sua casa. Não é obrigatório, mas é um passo que nós podemos dar e procuramos dar, né? Nós incentivamos as pessoas a receberem
né, um altar e uma imagem sagrada do Goronzon na sua residência. Por quê? Não adianta só ser budista e não praticar. Para realmente sentir na sua vida aquilo que é bom dentro do budismo, precisa praticar, né? Ah, eu sou budista. Ah, mas né, não pratico, então não vou realmente sentir o que é bom dentro do budismo. Então, outro dia eu tive a oportunidade de participar de 2 ostentações de Goronzon aqui no nosso templo Nisende de Presidente Prudente, né, onde eu estou hoje, onde eu resido. Essa foto que estou mostrando aqui é uma foto dessa semana em que houve uma cerimônia de ostentação de Goronzon na casa do jovem Lucas Guedes. Quando, né, dentro do budismo primordial, quando alguém adquire um altar, solicita no templo ao sacerdote, ao bispo, né, para receber a imagem sagrada e realiza essa cerimônia de receber a imagem sagrada na sua residência, né, nós chamamos de ostentação do Goronzon. Tem gente que pode achar estranho, né? Nossa, né? Ostentação, né? Tem uma conotação negativa atualmente, né? Aquela pessoa fica ostentando, né? É como se alguém se gabasse, ficasse orgulhoso, né? Se orgulhando, exibindo lá o carro, as casas, as joias, né? Tudo bem, pode ser usado com esse sentido, mas não é bem assim, ou seja, não é apenas assim, né? Nós usamos a palavra ostentação de Goronzon, né? Ostentação da imagem sagrada, porque, nossa, é algo maravilhoso, é um orgulho, é uma alegria, é algo para eu sentir uma gratidão imensa. Eu receber um altar, uma imagem sagrada na minha casa, né? E exibir essa alegria com extrema satisfação. Por isso a gente chama de ostentação do Goronzon, né? Só para a gente entender, o arcebispo Correia sempre nos fala que antigamente as pessoas recebiam o Goronzon, a imagem sagrada, né, com esse sentimento. Dava para ver isso concretamente. Por quê? Né? Tem uma foto aqui, essa aqui é uma foto da ostentação do Goronzon que tivemos semana retrasada na casa da Lívia, né? Lá em Assis, né? Olha a alegria do pessoal, né? Essa alegria, né? Exibindo essa alegria, esse orgulho, né? De receber um Goronzon na sua residência. Desculpa, não perguntei para a Lívia se eu podia mostrar a foto, né? Perdão pela indiscrição. Bom, mas essa foto aqui mostra que, antigamente, às vezes as casas eram até humildes, eram simples, né? Não é igual hoje, né? Mas os fiéis antigos faziam questão de construir altares gigantes, né? Grandes, bonitos, para ficar ali bem no meio da sala, no lugar mais importante da casa, né? Exibindo ali mesmo, né? Tendo orgulho, tendo alegria. A gente vê que até tem um espaço reservado ali para o altar, né? Então, hoje em dia, na sala, a coisa mais importante é o sofazão gigante, né? Às vezes o sofá ocupa a sala inteira, é a televisão gigante. Antes a gente falava televisão de 40 polegadas, né? Era grande, né? Nossa, 40 polegadas. Hoje já está ficando pequeno, né? Ah, o meu tem 50, o meu tem 60 polegadas, né? Aí é ostentar. Mas, assim, não tem problema, né? Ter uma televisão de 100 polegadas. Mas é um exemplo só para a gente poder entender, né? As pessoas antigamente ostentavam o Goronzon, né? Tinham alegria de ter um altar maravilhoso no meio da sua sala. Então, podemos usar muito bem, sim, essa palavra dentro deste sentimento, né? Então, depois que uma pessoa ingressa no budismo primordial, uma das
coisas, né, que nós incentivamos é realizar a ostentação do Goronzon, receber, né, o altar em sua residência. Eu sei que nesse curso esse curso de budismo prático, tem pessoas que ainda não ingressaram na religião, ou mesmo tendo ingressado, ainda não receberam o altar na sua casa. Por isso que hoje eu estou tentando, né, primeiramente explicar o porquê o budismo primordial incentiva as pessoas a terem altar em sua casa. Então, praticamente todas as pessoas que ingressam no budismo primordial procuram, né, ter o altar na sua casa. Para a gente entender, então, né, nós procuramos fazer isso porque a imagem sagrada Goronzon, né, que está aqui, é o elemento mais importante, mais sagrado da nossa fé. Por quê? Para nós, ela é a própria alma do Buda primordial. Tem uma vida aqui dentro. A vida do Buda primordial. O caminho dele. A vida dele está aqui dentro. Por isso nós procuramos ostentar, digamos, né? Colocar num lugar maravilhoso. Deixar ali no lugar mais importante. Para que todos possam apreciar e devotar. E zelar de todas as formas essa imagem sagrada. Como tudo na vida, né, precisa de uma morada. O Goronzon também. Então, por exemplo, os passarinhos, né, os animais, eles precisam sempre de um teto, né, de um local, né, para se alojar, um ninho. Então, da mesma forma, a gente pode dizer que o altar é a casa onde nós alojamos esta vida do Buda primordial. Então, a gente pode comparar, né, com uma vida mesmo. A gente está aqui alojando ele, né, protegendo ele da melhor forma. Outro dia, eu ganhei de presente um peixinho. Eu fui numa festa de aniversário e nunca tinha recebido de presente, né, de lembrança, um peixinho. Ganhamos um potinho de vidro assim, um peixinho beta, né? Então, hoje, na minha casa, minha família tem um pet, um peixinho beta, né? Eu até fiquei espantado porque, né, ganhar um peixinho numa festa de aniversário não é algo muito comum. Mas aí, né, recebemos, então a gente começou a cuidar desse peixinho. Desde então, a gente está procurando acomodar ele no melhor lugar. É uma vida, né? Está vivo ali. A gente achou, perto da janela é melhor, pega sol, né? Então a gente estava deixando ali perto da janela. Aí a gente viu que o aquário era muito apertado, né? A gente falou, não, vamos oferecer algo melhor, né? Mais bonito, né? E a gente colocou ele num aquário maior, mais bonito. Aí minha mulher falou assim, né? Nossa, o peixinho tá feliz, olha. Aí eu olhei para ela e falei assim, peixinho feliz, né? Como que você sabe? Ele não tá sorrindo, né? Como é que você sabe que o peixe está feliz, né? Não, tá feliz sim. Olha como ele está se mexendo, né? Olha como ele está abrindo a cauda, né? Eu falei, bom, peixe não dá para saber se está sorrindo, né? Ele tem rabo para abanar, então a gente não sabe se está feliz. Mas se você está dizendo que é, né? Que bom, né? Que bom que o peixinho está feliz, né? Mas, né, é dessa maneira, é com esse sentimento, né, de cuidar de uma vida que a gente procura também receber o altar em nossa casa. Procurar colocar no melhor lugar. Então, o melhor lugar escolher o melhor lugar para o nosso altar já é o primeiro ato de zelo que a gente pode realizar, né? Então, se a gente tivesse lá uma televisão de 100 polegadas, um armário, né, da nossa coleção, por exemplo, né, sei lá, né, taças importadas, tal, o armário eu ia colocar num lugar bom para eu poder zelar, cuidar, né, ficar, né, mostrando, né, deixando ali acessível para todos. É com esse sentimento de zelo que eu devo olhar também para o altar. Essas são as primeiras orientações de zelo do altar.
já na hora de receber o altar na sua casa. Não é qualquer lugar. É um local arejado, é uma vida, né? É uma vida que está ali. Um local arejado, agradável, iluminado, protegido. Não é lá no fundo, mas também não é um lugar que está bagunçado, cheio de gente passando. É para a prática. O altar não é para ficar de enfeite também. Então, um local adequado, né, para oração, propício para isto. Por fim, é o melhor lugar da casa. Assim como a gente viu naquela foto antiga, o local onde todos podem se reunir, orar juntos, né? Um lugar reservado que não atrapalha, né, que não vai ficar ali conturbado no dia a dia. O melhor lugar da casa. Esse é o zelo que nós damos, né, a essa vida importante que estaremos recebendo na nossa residência. Claro que cada casa é um caso, né? Hoje em dia muita gente mora em apartamento, né? Kitnet. Então, podem procurar perguntar para o bispo, para o sacerdote, os detalhes e receber as melhores orientações, tá bom? Então, como eu falei, né? São vários cuidados que a gente procura ter com o altar, né? No caso do peixinho, no final, como o prudente estava muito quente, perto da janela não foi o melhor lugar. A gente colocou no lugar, né, mais fresquinho. Então, a gente procura ter esses cuidados também, né? É altar, é um móvel, deixa em qualquer lugar. Não é assim, né? Eu tive um exemplo de zelo, assim, lá no Japão, quando eu estava na matriz mundial em Kyoto, os fiéis, quando chegava o verão, eles tiravam, abriam até as portas laterais do rondo, né, do local da nave de orações, geralmente fica fechado. Mas, como o verão do Japão é muito abafado, muito quente, os fiéis tiravam até as paredes laterais durante o dia para refrescar o ambiente do Goronzon. Pude ver isto lá na matriz mundial. Então, os fiéis fazem isso com esse sentimento de zelo ao Goronzon. Eles fazem, puxa, que o Sagrado Goronzon possa, né, não sentir calor, né, que possa estar bem fresquinho para ele. Então, o Buda não está ali de carne e osso, mas a vida dele, que habitou esse mundo aqui, está conosco em alma, ele está aqui. Nós procuramos zelar o nosso mestre de coração, dessa forma. Então, é uma coisa humana que a gente procura transmitir em relação ao altar sagrado. Então, só para finalizar, né? Nós procuramos ter um lugar para dormir, é o nosso quarto, um lugar para alimentar, é a cozinha, um lugar para a nossa higiene, o nosso banheiro. O altar também é um local dentro da nossa casa para nós podermos alimentar o nosso coração de fé. Onde eu posso alimentar? No banheiro, na cozinha, no que lugar que eu posso ter aqui? O altar ali para nós é o altar para nossa alma. E por isso é importante. O budismo primordial preza principalmente a alma. O corpo também é importante, mas a alma é a parte mais importante que a gente não pode negligenciar. É por isso que incentivamos cada fiel a ter um altar, zelar por ele na sua casa, para zelar pela sua própria vida, né? Zelando pela vida do Buda. Então, só para, né, a gente entender, como eu disse no começo, nós procuramos ser o altar para desenvolver esse sentimento de prática diária, né? Então, para a gente entender, por fim, né, para finalizar, o altar em nossa casa é para a gente poder cultivar dentro da nossa vida aquilo que eu falei no começo. É a prática diária. Esse diariamente, as coisas importantes da vida devem ter este sentimento diariamente. E, na verdade, a gente põe o altar ali
não é só para ser zelado diariamente, é para isso também, mas para que a gente possa cultivar esse sentimento dentro da nossa vida, se a gente ainda não tem isso dentro da nossa vida, né? E dentro da Homon Butsuryushu, do budismo primordial, a gente tem uma coisa chamada os 10 costumes da Homon Butsuryushu. São 10 hábitos que a nossa religião, a nossa linhagem cultiva no coração, né, como prática dos devotos. Só lendo aqui, né, esses 10 costumes da Homon Butsuryushu, Shufu. 1 é ouvir bem. 2 é aceitar incondicionalmente. Receber com pureza, né? 3, banir o mal. 4, decidir-se plenamente. 5, esforçar-se continuamente. 6, desprender-se alegremente. 7, penitenciar-se. 8, praticar diariamente a fé. 9, unir-se, né? Unir o coração. E 10, edificar a terra pura de Buda aqui mesmo, não depois da morte, né? Paraíso, né? Uma terra pura aqui mesmo, a terra pura, edificar a terra pura de Buda. Bom, esses 10 costumes também são chamados de joias da Homon Butsuryushu, porque são coisas que, se a gente colocar na nossa vida, colocar ali, vestir isso na nossa vida, certamente vai deixar a vida dessa pessoa mais bonita, vai ornamentar, embelezar a vida das pessoas. Se tem algo que pode embelezar definitivamente a vida das pessoas, são esses 10 costumes. Podemos perceber que lá no 8, né, no item 8, o 8º costume é prática diária da fé, né, diariamente. Puxa, mas todo dia? Não é demais? Não é exagerado? Não, não é exagerado. É importante. Nós procuramos, como budistas da Homon Butsuryushu, né, budista, do budismo primordial, se a gente não tiver isto, embelezando nossa vida, né, assim, investindo isso na nossa vida, no momento que a gente mais precisar, a gente não vai ter o mais importante, que é a fé, porque você não cultivou isso diariamente. Ah, eu estou precisando de fé agora. No momento difícil, que a gente está lá no fundo, nos momentos mais terríveis da nossa vida, como é que a gente vai garantir que a gente vai ter o que a gente precisa? É só colocando isso diariamente na sua vida. Por isso, nós temos esses 10 costumes, né, essas joias da Homon Butsuryushu, e por isso, ter um altar na sua casa é para poder cultivar isto, né, que talvez você não tenha ainda, cultivar a fé diariamente na sua vida. Como é que eu estou cultivando isto? Então, vamos colocar no altar, receber um altar na nossa casa, para a gente poder proporcionar isto para nós, para a nossa família, né? Então, eu gostaria de encerrar essa primeira parte, em que falo, né, dos motivos para a gente ter o altar, e vou fazer um intervalinho de 2 minutinhos, tá? Um recreio, é aula, né? Então, recreio. Gostaria de, né, o pessoal pode dar uma esticadinha e tal, né? Mas eu queria pedir para cada um pegar na sua cozinha ou na sua casa um guardanapo e um copo. Porque a gente vai partir para a parte prática, né? O curso prático, né? Então, vamos partir para o zelo prático, tá? Então, 2 minutinhos. Gostaria que todo mundo pegasse um guardanapo e um copo. E aproveita para dar uma esticadinha, tá bom? Arigatou gozaimasu. Enquanto o pessoal vai pegando o guardanapo e o copo, quero avisar que o link de presença está disponível no chat. Então, corre lá. Não esquece de colocar sua presença antes de terminar o curso hoje, né, Gaishimasu, tá? Tá aqui no chat. Arigatou gozaimasu.
Bom, não sei se todo mundo já pegou, ainda não deu os 2 minutos, mas só para avisar a todos que eu deixei no link no grupo, né? Vários links, e tem um vídeo educativo que fala sobre o altar, né? É um vídeo chamado Sagrada Casa, porque o nosso altar é a Sagrada Casa do Buda primordial, né? Então, ele explica como é formado o altar, né? O significado de todos os objetos. Então, o vídeo tem 9 minutos, então todo mundo pode dar né, assistir depois como lição de casa, tá bom? Bom, acho que deu 2 minutos. Então, recomeçando aqui, a gente chegou até a metade da aula, né? Temos pouco tempo. Então, como é um curso prático de budismo, temos que falar um pouco da prática, né? Então, eu enviei um material explicando o zelo. Geralmente, os sacerdotes explicam esse conteúdo nas prédicas, mas deixei assim concatenado nesse texto para que quem quiser aprofundar um pouco mais pode ler esse material, tá bom? Então, partindo para a parte prática, tá? O zelo, ele deve fazer parte do espírito budista. Por isso, ele vem antes de qualquer coisa, antes mesmo até da oração e dos estudos, né? Antes de ler um livro, estudar sobre o budismo, colocar em prática o zelo. Porque não adianta só estudar, às vezes você pode até estudar e falar, agora eu sei tudo sobre o budismo, mas se não usa isso para as outras pessoas, não serviu de nada esse estudo. Por isso o zelo vem antes de tudo, né? Servir as pessoas, servir ao Dharma. Porque o budismo não é uma prática para si. É para si, sim, né? Claro, você tem que praticar para você, mas não é apenas para si. Então, você está ali praticando, né, tem que servir para os outros. Por isso, o zelo, né, dentro do budismo primordial é importantíssimo. Por isso que ele tá antes de tudo, né? Depois do ingresso já está ali o zelo. Tá? Algumas coisas importantes. O zelo deve ser feito na primeira parte do dia, de manhã. Mas eu tive, né, o zelo é a limpeza do altar, tá bom? Eu tive que sair de manhã, não deu tempo. Tá bom, né? Às vezes acontece, mas preferencialmente, né, primordialmente, tem que ser feito de manhã, porque não adianta passar o dia inteiro com o coração sujo. A gente limpa o coração, passa o dia com o coração, né, pleno de oração, e aí a gente enfrenta o dia. Então, a gente faz o zelo e a oração de manhã, tá? Então, hoje eu gostaria de apresentar alguns objetos que a gente tem que ter ferramentas para fazer a limpeza do altar. Quais seriam essas ferramentas? Primeiro, a máscara, né? A gente procura usar a máscara para não expelir, né? Dizem que a parte da boca tem muitas impurezas, né? Então, antes mesmo da pandemia da Covid, a gente já usava máscara. Depois da pandemia, todo mundo hoje em dia usa, né? Mas no budismo primordial, já desde antigamente, nós usamos a máscara para realizar o zelo do altar, tá? Primeira ferramenta. Segundo, panos. Ou podem ser espanadores. Vocês estão vendo na minha mão vários panos e vários espanadores. Depois eu explico por quê, tá? Não é só um pano ou só um espanador. Aqui pode ser um pano ou um espanador, tá? Limpando, já está ótimo. Bom, eu falei do guardanapo, né? Também é uma coisa que a gente procura usar. E no final tem a pederneira, ou lima, ou de pedra, né? Para a gente colocar faíscas, né? Jogar as faíscas para purificar o altar e as coisas que nós utilizamos. Tá? Nós também procuramos ter uma jarra para reservar a primeira água da casa, né? Uma xícara ou um prato para oferecer um alimento para o altar. E essas são as ferramentas para fazer o zelo do altar, tá bom? É muito ou é pouco, né? Cada um decide aí. Tá? Mas eu acho que não é tanto material assim. E semanalmente a gente procura trocar as flores do altar pelo menos uma vez por semana, né? E flores naturais, não flor artificial.
E a gente procura não deixar, fazer pelo menos uma vez por semana a troca das flores, porque ele representa a vida do Buda. Se ele não está bem zelado, é porque a gente não está cuidando bem da vida do Buda, né? Então, é uma falta de zelo. Bom, hoje eu gostaria de mostrar um vídeo que eu fiz para exatamente mostrar como se faz o zelo na nossa casa. Vou compartilhar a tela aqui. Só um instantinho que eu não estou achando. Perdão, eu não. Perdão, falha aqui. Achei. Esse é um vídeo que eu editei, né? Vou produzir aqui. Irai Hobo Zai Shosho Metsu Gonji Yori Bushini Taro Made Namochi A Kate gente já Masu começa o zelo assim, eu cheguei, vou fazer uma Kaidan Hobo Tigre comenta, Yogyo Shonen Yenge Shodan Kyo Renge Kyodan Renge Kyodan Kyo Renge Kyo Dear Hobo Zai Gente, eu acho que não tá mostrando o vídeo. Perdão? Não sei se é só pra mim, mas eu acho que não tá mostrando o vídeo. Ah, não. Ixi, perdão. Pode ser que o Zoom não compartilhe se for em tela cheia. Ah, é. Ah, entendi. Eu peço perdão. Dá para ver agora? Agora dá. Tá, perdão. Peço desculpas, né? Eu tenho dificuldades aqui de. Basta. Primeiramente, a primeira água vai estar. É melhor tirar o som do vídeo, não dá para ouvir sua voz. Perdão. Vou repetir então, né? Perdão. Bom, a primeira coisa que a gente faz no zelo é cumprimentar o altar, né? E a primeira coisa é a troca da primeira água. Primeiro retira-se a vasilhame da água, né? E agora ele vai reservar a primeira água do dia antes de qualquer outra pessoa da casa beber água, né? Então, a primeira água da casa é para o altar. Então, ele está reservando para poder oferecer para o altar. Aí, depois disso, as pessoas podem beber água, né, sem problemas. Então, esse sentimento de primícias, né? Agora, ele está retirando a água para um outro vasilhame. Não podemos beber a água diretamente no copo do altar, tá? Tudo que é usado no altar deve ser exclusivo para o altar. Procuramos não misturar, né? Ah, vou usar meu copo aqui para o altar. Não, né? Do Buda é do Buda. Ele usou a esponja, inclusive, é exclusiva para o altar. Se o detergente também puder ser
né, próprio do altar, também, por favor. Para limpar o copo, ele utilizou o guardanapo. Por isso que eu, né, pedi para trazer o guardanapo, tá? Podemos usar o guardanapo ou um pano próprio para o altar. Agora ele está colocando a água, né, no vasilhame que será servido para o altar. Mas ele vai deixar reservado porque agora ele vai fazer o zelo do altar. Primeiro, a gente limpa o incensório, porque todos os dias fica aquele toquinho do incenso, né? E se a gente deixar, ele vai acumulando dentro do incensório. Aí ele prepara o local para a gente poder retirar os objetos do altar. No caso do senhor Hélio, que está no vídeo, esse é o altar da casa dele, ele utiliza espanador todos os dias para limpar o altar. Pode ser utilizado o pano também, mas no caso ele utiliza o espanador. Retiramos todos os objetos para poder fazer a limpeza, né, sem esbarrar em nenhum objeto, sempre com bastante zelo e respeito, utilizando as duas mãos. Agora ele está, né, realizando a limpeza com o espanador, sempre de cima para baixo, de dentro para fora, sempre tirando de perto do gonzon do altar a sujeira, né, acumulada. Então, todos os locais, né, procura-se passar o espanador. Eu pedi para ele no dia utilizar também um pano para a gente ver como é que se faz a limpeza com pano. É da mesma maneira, de cima para baixo, de dentro para fora, utilizando a máscara com bastante cuidado, procurando deixar, né, totalmente limpo todos os locais do altar. O altar dele é um pouco grande, né, mas também não utiliza nem, né, mais que 10 minutos para limpar o altar. Acostumando, né, é bem rápido. Então, terminando a limpeza, ele limpa os objetos e reposiciona os acessórios nos devidos lugares. Quem tem um livro de antepassados, né, tem que virar a página. No caso, esse dia era o dia 1º, né, ele colocou no dia 1º, o dia, né, no dia do padroeiro do budismo. Então, a gente sempre procura colocar os objetos centrados e observando a simetria entre eles. E, por fim, a gente utiliza as faíscas, né, a pederneira, para purificar o altar. O fogo é um elemento purificador na cultura japonesa, e por isso a gente procura, no início e no fim também, utilizar as faíscas. Pode observar, né? Fez as faíscas para poder reoferecer a água, né? Oferecer a primeira água do dia. Ele até utiliza o guardanapo para mostrar o máximo de zelo ao altar, não deixar, né, as marcas do dedo, da mão ou qualquer outra impureza. E mais uma vez ele vai realizar, né, a purificação com as faíscas. Então, para usar os objetos, utilizar as faíscas. Para finalizar, faíscas, ou seja, é zelo do início ao fim. E por fim, como é vivo, a gente oferece um alimento. No Brasil, a gente pode oferecer o nosso cafezinho, né? Quem toma café, o primeiro cafezinho do dia para o altar, ou um pãozinho, ou uma fruta, né? É a primeira parte da sua refeição. E assim a gente finaliza o zelo, né? Que chamamos de Okyuji, nas primeiras horas do dia, para permear todos os nossos pensamentos, ações e palavras. E para a gente poder realmente purificar o nosso coração, a gente faz também a oração, né, do Namu-myoho Renge-kyo, logo após o zelo matinal. Ele está aqui preparando, né, acendendo as velas, os incensos, para poder realizar a oração. Para eliminar o karma negativo que acumulei. Bom, eu deixei esse link lá no grupo do WhatsApp. Gostaria que todos observassem isso depois, né, com mais calma, tá?
Então, todas essas orientações podem ser seguidas, né, no zelo de seus próprios altares. Então, eu só queria destacar que nós procuramos, eu falei aqui que eu segurei vários panos e vários espanadores. Então, o cuidado que a gente deve ter é separar o altar na hora da limpeza, em patamar superior e patamar inferior. Patamar superior é tudo aquilo que, né, é a própria imagem sagrada, tudo aquilo que a gente oferece para o altar, a água, o alimento, o café, as velas, os incensos, né, a fragrância dos incensos. Essa é a parte superior. E tem a parte inferior, que vão os objetos que a gente usa, a nossa liturgia, nosso terço budista, o bastonete de percussão, o sininho, coisas que nós usamos como instrumentos da nossa prática. Gostaria, então, que todo mundo pegasse o guardanapo, né, que eu pedi para todo mundo pegar. Pega o guardanapo e agora limpa um pouquinho alguma coisa que está aí na sua frente, o celular, a sua mesa. Dá uma limpadinha aí, né? Limpa, não sei, cada um está num lugar diferente. Limpa o armário que está ali, o sofazinho. Pode até limpar o seu chinelo, né, o seu sapato aí. O que tiver ao seu alcance. Acho que todo mundo já limpou, né? Agora pega esse mesmo guardanapo e limpa o seu copo aqui, ó. A gente limpou ou sujou o copo desse jeito, né? Bom, tem o bom senso de cada um. Mas dessa forma a gente está sujando o copo. Você misturaria, né, o pano que você limpa a mesa, os objetos, com o pano, né, como o pano que você limpa as coisas que você vai colocar o seu alimento na sua boca, né, que você vai utilizar para si, né, para água, tomar água. A gente não mistura. Então, eu só fiz esse exercício para a gente ver por que nós temos dois panos, né? Nós utilizamos um pano para o patamar superior e um pano para o patamar inferior. Esses são os panos que nós utilizamos aqui no zelo do altar do Descende, né? Do nosso templo. O claro, né? A gente usa ali para o altar, e o escuro a gente utiliza aqui para as minhas mesas, né? Para o meu sino aqui que a gente utiliza, para os objetos. O espanador também. Se você vai usar para o superior, né, é um. Para o inferior, outro. Tá? Então, só para a gente entender que o zelo, a prática do zelo dentro do budismo primordial, ele é dotado de um sentimento. E procuramos fazer tudo, né, até a utilização das ditas ferramentas, né, com esse espírito. Então, eu gostaria que todos adquirissem esse espírito de zelo, né, até no uso dessas ferramentas. A gente viu lá no vídeo, né? São alguns objetos, um copo, uma esponja, né? Não é muita coisa. Então, vamos procurar aprimorar o zelo em nossas casas da melhor maneira. Deixa lá um pratinho só para o altar, né? Uma xícara só para o gorrozen, né? Não misturar com nossas coisas. Pega aí a xícara do papai, né? Não. Vamos evitar isso. Então, este é o espírito de zelo presente dentro da nossa prática. E realizando isso diariamente, o nosso coração vai se transformando. Algo ali vai se limpando. Essa é a importância da nossa prática. Bom, outro tema é como realizar preces. Então, como a gente já tem um tempo escasso, vou falar rapidamente dessa parte de prece. Tá? A prece, basicamente, é a oração. Como eu disse, depois do zelo, a gente faz a oração, para a gente poder realmente purificar nosso sentimento. Toda oração é uma prece. Por exemplo, como eu disse no grupo, o Buda, o mestre Nichiren Dai Bosatsu, nossos mestres, já acordavam e já tinham uma prece dentro do seu coração. Eu quero salvar todos os seres dos sofrimentos.
E eles já faziam de manhã já. Já acordou, já fazia essa prece. Namo Myoho Renge Kyo. Que eu possa beneficiar todos os seres e salvá-los do sofrimento. Namo Myoho Renge Kyo, Namo Myoho Renge Kyo. Então, nós também procuramos ter essa mesma postura. Então, ao realizar as orações, nós já procuramos fazer essas preces. Eu acho que quem já ingressa no budismo primordial tem esse livrinho de orações, essa liturgia. Dentro dessa liturgia, nós temos as orações que nós realizamos e temos dentro também o enunciado que nós realizamos. O vídeo que eu mandei, eu cortei ali no meio, né? Mas foi a parte onde o senhor Hélio começou ali a oração dele diária, né? Começou com o enunciado de penitência. Gostaria que todo mundo depois assistisse esse vídeo e visse. Ele realiza o enunciado, né, as orações e os enunciados desse livrinho aqui. Primeiro, ele ora para a salvação de todos os seres. Ele faz a prece para todos, né? Que todos atinjam o grau de iluminação. E depois ele faz as preces individuais dele. Vocês podem ver lá, né? Ele faz prece para a recuperação da saúde de tal pessoa, para a proteção das filhas, né? Da família. Tá? Podem assistir depois o vídeo que eu mandei no link do grupo do WhatsApp, tá bom? Mas só para a gente entender, então. Nós, do budismo primordial, enunciamos as preces, seja pessoais, seja para a religião, seja para o mundo, para a paz mundial. Todos os dias, vocês podem perceber no culto matinal, os bispos, sacerdotes fazem preces, enunciam a paz mundial, né? Prece pela paz mundial, pelo bem do tempo, das pessoas. E aí vem depois as preces pessoais, recuperação da saúde de tal pessoa, boa realização de cirurgia, boa viagem, né? A religião do budismo primordial é uma religião concreta, manifesta, prática, concreta. Ah, não, eu tenho uma prece no meu coração. Não, tem que enunciar, é a prece da voz, é a fé da voz. Então, dentro dos templos também nós temos os cartões de preces. Quem quiser realizar preces, pode fazer qualquer prece, mas utiliza o cartão de preces para poder levar até o bispo, o sacerdote, ele pegar o cartão e ele enunciar na voz, né? Ali concretiza a sua prece. E essa deve ser a forma de um fiel do budismo primordial praticar a sua fé. Por isso, nós incentivamos os fiéis a terem um altar na sua casa, para que não seja uma coisa assim, eu tenho fé, né? Não, tem que ser concreto. Tendo um altar na casa, você fazendo o zelo, orando com uma prece concreta, enunciando, né, de forma prática mesmo. Por quê? Né? A gente, no budismo primordial, a gente evita um pouco essa coisa meio esotérica, mística, mágica, né? Essa coisa de, eu tenho no coração. Por quê? Né? Outro dia eu estava conversando com um rapaz, por exemplo, a iluminação. Né? Como é que você vai saber se você é iluminado ou não? Quem é que vai dizer para você que você tem iluminação no coração? Você mesmo vai dizer para você mesmo que você tem iluminação no coração? Não, eu sinto a iluminação em mim, né? Olha, eu tenho muitas virtudes, viu? Quem disse isso para você? Você mesmo disse isso, né? Que você tem virtudes e você está iluminado? Não, no budismo primordial nós não podemos fazer isso. E não fazemos assim. Agora, quando você rezou lá, né? Preces pela recuperação da saúde de tal, né? Namo Myoho Renge Kyo, Namo Myoho Renge Kyo. Nossa, ele rezou, eu vi. Olha, ele enunciou, eu ouvi. Né? Ele está rezando mesmo. Ele está oferecendo essa virtude. Então, se você tem virtude, não é, eu acho que eu tenho virtude. Não. Eu fiz uma atividade religiosa, né? Eu zelei, eu limpei, eu servi. Eu vi, você tem uma... Olha, realmente você tem uma virtude aí. Né?
Nossa, você tem muitas virtudes, você fez isso, você fez aquilo, né? Nossa, olha, eu vi, você fez. No budismo primordial, nada é só, eu acho, né? Eu sinto, não. É por isso que, né, hoje nós temos esse tema, zelo do altar e como realizar preces, porque tem que ser prático. E não só isso. Se é algo tão importante como a fé, ele tem que ser diário. E é por ser diário que ele consegue trazer virtudes e bênçãos efetivamente para a vida dos devotos do budismo primordial. Então, se a gente for num templo do budismo primordial, a gente vai ouvir várias histórias de bênçãos, pessoas recebendo a alegria na sua vida, mas não é porque estudaram ou porque, né, estão sentindo alguma coisa por, né, no seu coração. Não, é porque elas foram lá, ouviram muita oração, receberam a oração, realizaram a oração. Na sua casa, não pude ir no templo, mas na sua casa elas realizaram o zelo diariamente, limparam o seu sentimento, Namo Myoho Renge Kyo, Namo Myoho Renge Kyo, realizaram a oração e a prece de forma concreta, todo dia ali, todo santo dia, no seu altar, junto com a sua família, né? Não ficou cada um só pensando, mas todo mundo se juntou na oração. É por isso que aquela família diz que tem bênçãos. É por isso que aquela família sente de forma efetiva dentro do seu coração uma alegria, uma fé maravilhosa. E está tendo os efeitos e os benefícios da prática. Então, hoje eu gostaria de deixar, né, estas orientações. Como o tempo é escasso, né, uma hora é bastante, né, mas para o conteúdo que acaba sendo um pouco escasso. Mas deixo por aqui, né, as orientações de hoje, mas para poder linkar com os próximos passos dentro do budismo. Mas para a gente entender que, como budistas, nós precisamos efetivamente ter isso dentro do nosso dia, da nossa vida. Se for para ter isso dentro do nosso dia a dia, porque aí vai ser realmente efetivo. E aí sim, o budismo vai viver em mim, né? De forma concreta. Tem várias formas de pensar, várias formas de fé, né? De religiosidade, de espiritualidade. Mas a espiritualidade do budismo primordial é essa que a gente coloca a mão na massa, né? Coloca a voz na oração, né? Coloca a prece no coração, né? Na oração, e assim a gente consegue abençoar nossa vida verdadeiramente. Muito obrigado hoje a todos, né, pela participação. Eu peço desculpas que passou um pouquinho do horário, né? E gostaria de finalizar a aula de hoje com a última oração, né? A oração de encerramento do nosso curso. Muito obrigado. Se tiverem perguntas a respeito, né, sobre como realizar preces, eu dei só uma pincelada básica, né, dizendo que a prece é importante e temos que realizar preces e tem que ser concreto. Mas algo mais específico, podem mandar perguntas para mim. Ontem mesmo eu já recebi algumas perguntas específicas, mas hoje não vai dar tempo de responder tudo isso. Eu vou enviar pessoalmente para quem enviar, né? Um senhor de Campinas me mandou ontem, eu vou estar enviando pessoalmente, tá? Para o senhor, tá? Então, muito obrigado hoje e vamos finalizar com a última oração de penitência de encerramento. Para eliminar o karma negativo e acumulei no passado remoto, a partir da presente existência, até atingir o estado de Buda,
devotar-me à imagem sagrada, a doutrina e a oração sagrada, causa, essência excelente da iluminação, transmitida pelo Jogyo Bosatsu, Namo Arigatou gozaimasu. Muito obrigado por hoje. Tieme, Gyonshi, se houver algum recado, por favor. Arigatou gozaimasu. Muito obrigado ao Bispo Ishin Suzuki pelas orientações, a aula de hoje. Um tema muito importante e que todos consigam, vamos tentar praticar, né, da forma que a gente aprendeu e ver o que a gente sente, qual é a mudança que a gente vai sentir no nosso coração, depois a gente pode relatar, né? E como são temas tem bastante coisa, né? Procure o templo, né? Peça orientações dos bispos, dos fiéis veteranos, para que você possa praticar também, né? Muito obrigado, participação de todos. Tivemos, em média, 170 participantes e vejo todos no próximo curso, né? Arigatou gozaimasu. Obrigado, Ishinshi. Obrigado a todos. Tchau, tchau. Gozaimasu. はい、ありがとうございます。ありがとうございありがます。とうございます。ありが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 とうございます。